Daniel capítulo 1, versículo 8, os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Daniel determinou no seu coração, assentou no seu coração, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Diga amém. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, exalta e glorifica em nós o teu santo e poderoso nome, e a igreja viva diz amém. Queridos, falando sobre coração, nosso tema é tão precioso esse mês. O homem olha a aparência, Deus vê o coração. E dentro desse tema nós já temos recebido ministrações fortíssimas. Eu ouvi já algumas ministrações poderosas sendo ministradas aqui ao longo desse mês, nos cultos. Pastor Alberto ministrou no domingo pela manhã e foi assim algo maravilhoso de nós ouvirmos. Ainda vamos ouvir o bispo Bruno Fonseca pregar no final. Pastor Maurício já ministrou no Cabula, pastor Ítalo, pastor Jailton. Os vasos dessa casa estão ministrando, a pastora Dani ministrou no sábado com os jovens. E como é bom nós aprendermos mais sobre o coração. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não conhecer a si mesmo. Pergunta para mim por quê? Não, por que o quê? Por que eu preciso conhecer mais a mim mesmo até do que a palavra inteira? Porque se eu conheço a palavra inteira e não conheço a mim mesmo, Satanás vai nos vencer dentro das nossas fraquezas. Você não se conhece, você não sabe onde é que estão as brechas abertas. Agora, quando você conhece a palavra e mergulha no Espírito para que Ele te permita te mostrar, se revelar para você e mostrar quem é você para você mesmo, aí o Espírito de Deus te blinda contra todo o mal. Diga glória a Deus. Isso é muito forte. Se você entendesse a profundidade disso que eu acabei de lhe dizer. Porque eu conheço teólogos, eu conheço gente que conhece a Bíblia muito bem. Mas eles não se conhecem. Pastor Isaac, isso é terrível. Não vou falar da vida dos outros. Deixa isso para lá. Mas eu estava fazendo um curso e na mesa do almoço, o curso era de 7 da manhã até 5 da tarde. E algumas pessoas que estavam fazendo esse curso junto comigo eram teólogos. Aí eles disseram: você é a favor ou contra tomar uma bebidinha? Bora pedir um vinho. Eu perguntei para eles: vocês sabem de onde é que Deus tirou vocês? E sabe para onde é que está indo? Porque eu sei de onde Deus me tirou e sei para onde eu estou indo. Se vocês querem discutir o que a Bíblia diz ou não diz sobre beber, fiquem à vontade para beber, que na verdade vocês querem desculpa para enfiar o bico na cachaça. Mas quem é nascido do Espírito sabe por onde o maligno quer entrar. Porque um copo pede uma garrafa pede um engradado, o engradado toma conta de você. Tem gente que no primeiro copo já está para lá de Bagdá. Pergunta para alguém do seu lado: você se conhece? Deus nos leva a desertos justamente para nos revelar quem nós somos. Porque Deus já sabe quem você é. Antes de você ser formado no ventre, de ser gerado na madre, o Senhor já conhecia você. A pergunta é: você se conhece? Porque Deus, quando te viu crescendo, viu os seus defeitos, viu seus traumas, viu suas decepções, viu seu sofrimento com o papai, viu a ausência de mamãe ou a ausência de papai e os traumas com mamãe, viu as tribulações que você passou com um parente. Deus sabe quem você é. A pergunta é: você sabe quem você é?
E lhe digo mais, o maligno também conhece você. Porque eu acho lindo os psicólogos. Eles conhecem muito da mente da gente. E aí você senta, conversa, e eles anotam, conversam, e você vai conversando, e eles, dentro de conversas, de diálogos, eles vão nos dizendo onde é que nós nos contradizemos, o que nós somos, o que nós vivemos, os traumas, os gatilhos, o que é da emoção, o que é da alma, o que é problema com o pai, o que é problema de paternidade, o que é problema de ausência, o que é problema de maternidade. Eles conhecem tudo por causa de um estudo de 4 anos, 5 anos. Para quem faz pós-graduação, 6, 7. Imagina Satanás que tem te estudado desde que você nasceu. Diz para alguém, pergunta mais uma vez, você se conhece? Daniel entra em Babilônia conhecendo quem ele é. Daniel significa Deus é o meu juiz. E esse jovem era entre os moradores de Jerusalém de família nobre. Fazia parte de uma família real, de uma família nobre. Tanto que a ordem de Nabucodonosor é: tragam jovens da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse nenhum defeito, jovens formosos de aparência, instruídos em toda a ciência, sabedoria, entendido em conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou que cada um recebesse diariamente do manjar do rei, da comida que ele bebia e do vinho, da comida que ele comia e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Há um sistema no Egito, há um sistema em Babilônia, há um sistema entre os filisteus, que todo mundo que chega tem que se enquadrar ao manjar deles, a realidade deles. Para José chegar diante do faraó, teve que se vestir conforme os costumes do Egito. Para Daniel estar diante do rei Nabucodonosor, ele agora tinha que se vestir conforme os costumes da Babilônia. Para Davi estar entre os filisteus, ele foi apresentado diante do rei. Só que Daniel já tinha se apresentado na presença do rei dos reis. Ele já tinha uma cultura forte dentro dele. Isso me chama muito a atenção. E eu acho lindo a forma com que os hebreus, os judeus, os israelitas, cada era do seu povo, eles vêm criando seus filhos com tanta identidade, que esses moços já eram homens mesmo com pouca idade. Você consegue ver que José tinha cerca de 17 anos quando foi parar no Egito, e apesar disso tudo, ele não se corrompe, ele não vende nem os seus princípios, nem os seus valores, ele não se vende, ele não se dobra. Quando Potifar percebe que tudo que ele coloca a mão prospera, ele diz: eu vejo que o Deus desse menino é com ele, porque tudo que ele coloca a mão prospera, e ele reconhece que é Deus na vida de José. Não só isso, mas quando a mulher de Potifar vai tentá-lo, ele diz: o meu senhor, seu esposo, seu marido, me colocou como senhor de tudo menos de você. E eu temo ao meu Deus e não faria tal maldade. Irmão, José entra no Egito com um nível de caráter tão comprometido com Deus e com os céus, que ele não se permite, ainda que não tenha câmera, ainda que não tenha ninguém vendo, ainda que não tenha templo, ainda que não tenha sacerdote, ainda que não tenha igreja, ainda que não tenha doutrina, ele sabe que é um Deus nos céus que vê todas as coisas. E ele anda mediante a esse temor e a esse tremor. Pergunta mais uma vez para alguém: você se conhece? De igual maneira, Davi muito novo, ele combate, ele embate, ele enfrenta o seu irmão, quando diz: eu sabia que você vinha com presunção para ver a guerra, mas ele não responde palavra alguma e vai para o rei Saul. O rei Saul diz para ele: você é um menino para ir para a guerra, você não tem experiência, mas esse gigante, desde a sua mocidade, tem lutado e tem vencido. Aí Davi diz: mas eu lutava contra o leão, contra o urso, e o Senhor me deu vitória, e o mesmo Deus vai me dar vitória contra esse gigante. Saul não tem outra alternativa senão dizer: que o Senhor seja contigo.
Eu acho lindo a criação, o nível de educação que é dado para esses homens. E Daniel, quando vai parar entre quase 10 mil jovens que saíram de Jerusalém para a Babilônia, ele é o único que vem e diz: eu decidi no meu coração não me contaminar. Ele decide abrir mão dos costumes de Babilônia. Ele decide abrir mão da comida de Babilônia. Ele decide abrir mão das músicas de Babilônia. Ele decide abrir mão das amizades de Babilônia. Ele decide abrir mão da adoração em Babilônia. Ele decide abrir mão das influências de Babilônia. Ele decide abrir mão da vaidade de pertencer ao reinado de Babilônia. Ele resiste a todo um invólucro que estava ali agora tentando lhe envolver para que ele saísse da essência divina. Mas ele determinou no seu coração não se contaminar. Eu poderia dar tantos títulos a essa mensagem: coração determinado, coração inclinado a adorar, coração que não se contamina. Mas eu quero intitular a mensagem dessa noite como coração valente. Alguém que decide enfrentar um sistema para continuar agradando a Deus em um tempo de dificuldade. Eu quero que você profetize para alguém, me ajude a pregar e diga para ele: Deus quer te dar um coração valente. No meio de uma geração em que todo mundo é igual, Deus quer te dar um coração diferente. Eu não estou falando de valentia na carne, eu estou falando de valentia no posicionamento em Deus, de maneira que nada e nem ninguém atrapalhe o seu coração de prestar um culto e uma adoração genuína e verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Quem pode levantar as duas mãos e dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, com o coração determinado a te adorar. Quem hoje aqui veio com o coração determinado a adorar? Glória a Deus. Daniel decide entrar na Babilônia, mas ele diz: eu vou para lá, mas a Babilônia não vai entrar em mim. Receba blindagem no seu coração, receba um coração valente. Eu vou profetizar nesta noite, porque eu estou vendo um coração de guerreiros, corações valentes aqui. Você entra na Babilônia, mas a Babilônia não entra em você. Você entra no Egito, mas o Egito não entra em você. Você entra naquela empresa, mas a empresa não entra em você. Você entra no sistema, mas o sistema não entra em você. Você pode até estar no meio da corrupção, mas a corrupção não vai entrar em você. Você vai ser luz no meio das trevas, vai fazer a diferença onde Deus te colocar. Joga essa mão para cima que recebe. Deus não vai andar a chebre a caia. Deus não vai deixar você se envolver com astros, com astrologias, com números, numerologia, com necromantes, nem com necromancia. Deus não vai te deixar se envaidecer com aquilo que Ele vai te dar como posição. Seu coração vai ser um coração que continua honrando e glorificando a Deus onde Ele vai te colocar. Aleluia! Declare comigo: eu preciso ter um coração valente na minha geração. Aí ele pede para Aspenaz, o chefe dos eunucos, e diz: me dê 10 dias. Quantos dias? 10 dias reservado. Me dê apenas frutas, verduras, legumes. Me dê aqui o que sai da terra, o que a terra produz, e água para beber. Aspenaz diz: olha, se eu te fizer isso, o rei vai mandar cortar minha cabeça, porque eu vou desobedecer a ele na ordem. E você vai ficar tão franzidinho, tão, oh meu Deus, tão franzino, que vai ficar tão magrinho, que ele vai pegar e ele vai colocar a culpa em mim. Ele: não, só me dê 10 dias para experimentar. E se os 10 dias funcionarem, você vai me deixar 3 anos na dieta que o céu programou para mim. Bata no teu coração e diga para ele: eu preciso ser valente em meio a uma geração que todo mundo quer ser igual. Irmãos, Daniel, ele decide no seu coração rejeitar. E quando eu falo de rejeitar comida, de rejeitar música, de rejeitar amizade, de rejeitar costumes, de rejeitar adoração a outros deuses, de rejeitar influência, de rejeitar a vaidade de pertencer a um reino que agora está no auge da sua força, eu também estou falando de prova. Tem gente que vive pelo paladar, de viver de experiências. E você sabe que gente chique, de família nobre, sabe viver experiências gastronômicas. Daniel diz: eu abro mão. Longe da presença de Deus, eu prefiro jejuar. Eu prefiro me consagrar. Eu prefiro sacrificar.
Eu prefiro me santificar, porque quando eu abrir minha boca, é a voz de Deus que vai bradar nos meus lábios. Quando eu abrir os meus lábios, é a sabedoria divina que vai falar em mim. Eu quero a presença de Deus. A renúncia de Daniel fala de uma decisão firme de levar consigo seus princípios e seus valores. É isso que é ter um coração valente. Você pode entrar na área que for, na região que for, na zona que for. Você não vai se deixar prostituir pelo ambiente que você está. Daniel abre mão. 3 anos. Mas ele diz, me dá 10 dias. 10 dias de experimento, 10 dias de experiência. E olha o que acontece. E ao cabo de 10 dias, versículo 15, por favor, Cristian. Pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que eles deveriam beber e lhes dava legumes. Quem conhece de nutrição aqui sabe, para achar muita proteína em legumes é difícil. Mas naquilo que Daniel precisava, tinha proteína, tinha carboidrato, tinha sais, tinha minerais, tinha tudo, porque quando você tem Deus, você tem o necessário para se manter. A gente não arruma desculpa. A gente dá um jeito de ser fiel a Deus. Ele começa a comer legumes. E a recompensa para quem tem um coração determinado a honrar a Deus. Versículo 9. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Diga comigo, para quem determina ter um coração valente em meio a uma geração prostituída, Deus dá graça. Receba a graça de Deus. Deus vai te dar graça aos olhos de quem precisa dar, para que você tenha acesso livre onde você precisa passar. A segunda coisa que Deus dá para quem determina ter um coração valente, Deus dá saúde. Oh, glória a Deus. Deus vai lhe dar saúde. Você vai ser mais viçoso. Vai ter mais saúde do que os que estiverem em seu redor. Irmão, você já viu quem anda bebendo muito, quem anda fumando muito, quem anda fazendo tudo que o mundo quer que faça, ter muita saúde? Não tem. Mas veja a crente que vive uma vida de jejum, de consagração, uma vida reservada. Se ele não dura mais, se ele não tem uma pele mais bonita, se ele não tem um cabelo mais bonito, se ele não tem um brilho mais bonito, é a presença de Jesus na vida dele. Profetize para alguém do teu lado, renuncie, vale a pena. Deus vai lhe dar saúde, Deus vai lhe dar saúde, Deus vai lhe dar saúde. Aleluia, quem toma posse diga glória a Deus. E a ciência, depois de anos que a Bíblia diz, descobre que quando o homem come, e pelo menos uma vez na semana tira um tempo para jejuar, o corpo se regenera, as células se renovam melhor. Mas tanto tempo que a ciência veio estudar, só para testificar o que a sua palavra, a sua Bíblia já dizia. Diz para alguém assim, até no jejum do crente, até no queimar da carne, o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Quem tem um coração valente recebe o terceiro benefício. Qual é? Capítulo 1, versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, porque Daniel influenciou mais 3 outros jovens que estavam com ele, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. O que é que Deus dá? Diga comigo, Deus destaca. Quando você é fiel a Deus em tempos difíceis, Deus te destaca dos demais. Deus te dá mais sabedoria, Deus te dá mais inteligência, Deus te dá mais entendimento, Deus te dá mais concentração, Deus te dá mais resultado. Alguém está pegando o que eu estou profetizando aqui? Então profetize para alguém, pegue na mão dele e diga para ele, se prepare para o mais de Deus. Porque para cada dia que você renuncia, é um trabalhar do céu em seu favor. Pode profetizar para ele, diga, esse ano tem um sacudir de Deus na história da sua existência. Andará cheia. Pode profetizar para ele, vai ter mais saúde, mais graça e mais destaque de Deus. Não se assuste se de repente teu nome parar em lugares diferentes. Não se assuste se alguém olhar teu comportamento, tua postura e ver, eu vejo Deus no comportamento dela, eu vejo Deus na entrada, eu vejo Deus na saída dela. É porque a presença vai te acompanhar. Oh glória!
Versículo 20, Christian. E no versículo 20, olha o que é que diz. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei fez pergunta, os achou, o quê? 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E o que é que Deus dá para quem decide se destacar com um coração valente? Deus dá honra. Ei, Deus dá graça, Deus dá saúde, Deus destaca e Deus honra. Você pode não entender isso a curto prazo, mas quando Deus destaca, vai ter gente que vai fazer conluio para te colocar dentro de cova. Mas o Deus que destacou não vai te abandonar no meio da honra. Quando alguém tentar te desonrar, Deus vai na cova para te livrar. Esses homens se destacaram. E aí alguém disse, a gente tem que lançar ele no meio da fornalha ardente. Quando viram que no meio do tambor, do pífaro, dos toques, que aqueles jovens não se dobraram, disseram, rei, no meio dos homens tem uns jovens que não se dobram, que não se prostram. Aí o rei se enfureceu e disse, é verdade, Ananias, Misael e Azarias, que vocês não se dobram diante dos deuses que eu mandei levantar para adoração? A respeito desse negócio, ó rei, não temos que te responder palavra alguma. Porque se for para morrer, morreremos. Mas se for para viver, viveremos. Mas só adoramos ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis e ao Senhor dos senhores. Destaque. No destaque tem perseguição. No destaque tem levante. Porque prego que muito aparece leva. Porque árvore que dá fruto recebe. Mas não adianta, contra quem Deus levantou e contra quem Deus destacou. Levantaram furiosos, mandaram acender a fornalha 7 vezes mais. E disseram, se depois do toque do pífaro, do tambor, do som dos instrumentos, vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha. Tocaram o tambor, tocaram o pífaro. E os 3 jovens disseram, nós não nos dobramos, nós não nos prostramos. Não é em desrespeito a vocês, mas é em honra ao Deus que nos destacou. É em honra ao Deus que nos deu vitória. Eu não vou me dobrar para o sistema. Aleluia. Quando lançaram eles na fornalha, os homens que os amarraram e que chegaram perto da fornalha não resistiram, mas eles caíram na fornalha, as cordas se queimaram. E quando o rei Nabucodonosor olha, diz, porventura não lançamos 3 homens lá dentro? Sim, rei, lançamos 3, mas eu estou vendo 4 homens soltos, andando, passeando no meio da fornalha. Crente que Deus honra é livre. Podem prender com cordas, mas é livre no espírito. Podem tentar lançar em fornalha, mas é livre na presença. Levanta essa mão santa, porque eu vou profetizar. O Deus que abençoa, o Deus que dá graça, o Deus que dá saúde, o Deus que dá destaque, é o mesmo Deus que não vai te permitir ser envergonhado diante dos seus inimigos. Prepare o teu coração, porque esse ano vai ter muita gente que vai ver a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua história. Levanta essa mão santa e pega. Deus, para cada dia de vergonha, vai te dar dupla honra. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu na prova, vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo, vai te ver ganhando. Quem te viu caído, vai te ver de pé. Joga essa mão para cima e dá um grito de glória. Quem crê, receba! Profetize para alguém, continue honrando a Deus. Não deixe seu coração se enveredar para o mundo. Pode profetizar para ele, tem um coração valente, tem um coração determinado a ver a glória de Deus na sua vida. Solta um glória que é maior do que você aí. Solta um brado de aleluia. Deus quer te honrar, mas não se contamine. Quem honra a Deus é honrado por Deus. Eu nunca vi um justo desamparado, disse Davi, nem a sua descendência, porque quem honra a Deus recebe honra de Deus. Querido, querida, se conheça, porque tem orações que você vai precisar parar de fazer. Se tem lugares que você não aguenta aí, Senhor, não abre aquela porta não, que o Senhor sabe que naquele lugar eu não vou honrar o seu nome. Mas me dê um lugar, papai, onde eu te honre.
Faça orações assertivas. Porque um coração que é valente para entender quem é e honrar a Deus aonde chega, Deus vai honrar. Deus vai fazer prosperar. Agora não seja sofismático. O que é sofisma? É com a boca você falar uma coisa, mas no coração... Ei, vamos ler. Christian, me ajuda aí. Oh, meu Deus, eu preciso fazer as leituras. Primeiro versículo, qual é mesmo? Que eu nem sei. Eu mando para ele e um bocado de coisa aqui para olhar. Vamos lá. Qual é? Primeiro, Provérbios 16. Olha o que diz o versículo 1. Do homem são as preparações do... Mas a resposta da boca vem de quem? Do Senhor. Vamos 2. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus próprios olhos. Ah, pai, se o Senhor abrir a porta naquele lugar, vai ser vitória. Mas o Senhor, o que diz? Mas o Senhor pesa o espírito. Em outra tradução vai dizer mais ou menos assim. Mas o Senhor pesa a intenção. E se você orar, oh Deus, me dá um fusquinha serve. E no coração dizendo, poxa, mais uma BMW, uma Mercedes. Ô Senhor, manda uma Land Rover. E a boca está falando, Senhor, o fusquinha serve. Não adianta você mentir para Deus. Porque quando chegar o fusquinha caído, olha que está repreendido. E eu pedi, o Senhor mandou mesmo. Porque tem gente que Deus vai mandar para provar a você mesmo que seu coração é falso. Você pede uma coisa, recebe o que pediu e ainda murmura porque recebeu. Então pare de mentir para você mesmo. Senhor, se mandar um Fusca eu vou retar. Não sei dirigir carro duro, a direção é diferente. Eu quero direção elétrica, o negócio agora é diferente. Senhor, desculpa se eu estou sendo muito sincero, pai, mas esse aqui sou eu. Seja verdadeiro. Seja sincera com Deus. Deixe Deus ser Deus na verdade. Se agora é Ele que vai decidir se dá ou não, porque Ele pesa o espírito, Ele pesa a intenção. Aí o versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras. Não é dizer assim, porque tem tradução que atualizaram e aí muda todo o contexto. Diz mais ou menos assim: apresente ao Senhor seus planos e eles se concretizarão. Não é assim que funciona, não. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como é que é isso, Bispo Wagner Tavares? Ele viu no primeiro. Você fez um plano, mas a resposta da boca vem de quem? Senhor. No segundo, você tem uma intenção e Deus pesa essa intenção. E no terceiro, ó Senhor, confio ao Senhor meu plano. É do Senhor que dê certo? Aí Deus vai dizer, pronto. Então, quando você confia ao Senhor, aquilo que você sabe que está na direção dele, na palavra dele, conforme o que ele ensina, aí vai fazer o quê? Dá certo. Por isso está dizendo, confia ao Senhor as tuas obras. Faça do jeito que é para ser, conforme o Senhor te ensinou. Confia ao Senhor. Aquilo que você tem aprendido do Senhor. E eles serão estabelecidos. É mais ou menos assim, não tente fazer sem a direção dada por Deus. Porque como Deus pesa a intenção, Ele tem um sim, Ele tem um espere, e Ele tem também um não, porque Deus também dá não. Amém? E se Deus disser um não, fique feliz, porque o não de Deus é livramento. Vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, 17, versículo 2. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. É por isso que você precisa alinhar seu coração com o coração de Deus. É por isso que Daniel decidiu no seu coração não se... Porque quando você alinha o seu coração com o que é princípio e valor espiritual, meu irmão, até pessoas Deus levanta para sondar os planos, as intenções, e eles vêm para abençoar, para confirmar que seja feito conforme tudo está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Eu testemunho, eu vejo que você faz tudo para a glória de Deus. Não tem como dar errado. Vamos para o primeiro livro de Tessalonicenses. Olha o que Paulo, escrevendo aos irmãos, dizem lá, capítulo 2, versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão, teve um propósito. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis,
tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Foi necessário ousadia. Vamos lá. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso. Se você tentar chegar em alguns lugares para falar coisa, não, vai bajular, virar puxa-saco. Tem outro termo que não cabe aqui falar. Mas se alguém der um chute, agarra seus queixos. Não vai ficar bonito. Você chegar nos lugares para tentar agradar homens. Leve consigo a palavra da verdade. Leve consigo princípios espirituais, como para quem agrada a Deus e não a homens. Se você não tiver essa determinação no seu coração, você vai estar sendo colocado em lugares e vai estar sendo retirado de lugares, porque Deus confiou em você, influência, mas se decepcionou. Deus te coloca em lugares para ter resultados, mas não teve a colheita. Deus te planta em lugares para que você dê frutos, mas você não alimenta ninguém. O povo te coloca em um grupinho de WhatsApp e você, para fazer política, vai recebendo imoralidade, xingamento. Não, meu irmão, gente, olha, obrigado por ter me colocado no grupo, agradeço a consideração, sou crente, prezo por princípios, valores, nada contra ninguém, mas é sobre mim, sou chato, cheio de agonia, é isso mesmo, mas eu prefiro agradar a Deus e tenho me esforçado muito para me santificar, para não ouvir coisa errada, para não falar coisa errada. Minha família tem essa cultura e não vai ficar bem eu ficar aqui nesse grupo. Deus abençoe a todos, qualquer coisa me chama no privado, tchau. Postura, coração valente. Hoje Deus está levantando Daniéis aqui. Daniéis que vão receber graça. Daniéis que vão receber saúde. Daniéis que vão receber honra, destaque de Deus na terra dos viventes. Mas que vão levar consigo a bandeira daquilo que ela representa. A presença de um Deus de princípios, de caráter e de valores. Que aonde Deus te colocar você dê muito fruto. Cadê os corações valentes aqui? Dê uma salva de palma bem linda para Jesus. Isso, palma e glória a Deus, palma e aleluia. Nós estamos vivendo no BBB, e não é Big Brother Brasil. Estamos vivendo vigiados 24 horas. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Mas os olhos do Senhor são os principais, olhando para dentro de nós. Se você vê que não aguenta, corra. Está escrito que o avisado vê o mal e foge. Se você entende que existem lugares, ambientes onde Deus não te quer mais, seja fiel ao que é princípio na sua vida. Caia fora! Porque aquilo que você vai receber de Deus vai valer mais a pena do que o que você vai receber dos homens. Abaixa a tua cabeça e nós vamos orar juntos. Só quem quer desenvolver um coração valente. Um coração que sabe quem é em Deus. Em nome de ser todos iguais, todos irão parar no mesmo destino. O mundo está indo de mal a pior e Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ouvir palavras como essas, mas também para pregar palavras como essas. Deus vai te levantar como um referencial daquilo que precisa ser dito em lugares, em ambientes. Deus vai te levantar como uma voz profética, como alguém que fala e pessoas ouvem porque vem a diferença. E Deus fez o ministério de Daniel durar no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Belsazar, no reinado de Nabonido, no reinado de Ciro, no reinado de Dario. E ele durou enquanto muitos caíram, ele permaneceu de pé, porque Deus honra, porque Deus destaca, porque Deus dá saúde, porque Deus dá graça, porque a unção faz durar aonde você chega. Pai, eu te apresento cada mente, cada coração, tanto aqui presencialmente quanto online. Os que foram ministrados, os que foram abençoados, os que foram tocados por essa palavra. Eu te peço que faça neles um coração determinado a nadar contra a maré,
a ir de frente com o sistema, a assim fazer tudo para agradar a Deus e não aos homens, para honrar a tua palavra, para honrar os teus princípios e os teus valores, assim como Daniel chegou em Babilônia e não permitiu que a Babilônia entrasse nele. Que o nosso coração seja valente, impenetrável com a influência das trevas, mas que influencie onde nós chegarmos, como Davi, que entrou na caverna e fez fluir e fez dar certo a vida de 300 homens que se tornaram seus valentes. Que haja um fluir de bênção sobre os nossos corações. Tira toda a planta que o Senhor não plantou. Tira toda a influência que durante esses anos tem nos negativado, tem nos atrapalhado. Nos ensina a aprender com as pessoas difíceis, com quem nós lidamos durante o mês, o ano, nas empresas que eles trabalham. Porque eles não vão mais fugir de problemas, eles vão ser sábios para resolver problemas. E assim como o Senhor colocou eles na Babilônia individual de cada um deles, que luta, que guerreia no trabalho, na faculdade. E assim como o Senhor destacou, honrou, abençoou, deu saúde a Daniel. Que o Senhor honre, dê saúde, destaque, graça e abençoe os teus filhos. Eu oro neste momento, agradecido em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E todos juntos dizem. E todos juntos dizem. Aplauda Jesus mais uma vez.